Olá, seja bem-vindo ao Icara News, aqui quem vos fala é o Davi, meus irmãos. Um fantasma, um velho fantasma aqui conhecido do canal, volta a ser notícia, né? Não teve muita repercussão, justamente pelo que eu vou explicar até o final desse vídeo, mas quem é mais antigo aqui no canal deve lembrar, né, de um dos documentários, porque antigamente valia muito a pena você fazer documentário, né, já que o algoritmo trabalhava com qualidade e não com demanda. Já hoje trabalha com demanda ao invés de qualidade, infelizmente, né? Então naquele tempo valia muito a pena você passar uma semana, 2 semanas trabalhando em um conteúdo, porque você sabia, beleza, né, vou trabalhar pra caramba, mas esse vídeo vai rodar por muitos meses, até anos, dependendo, né? Hoje já não é mais assim, hoje é por demanda, né? O vídeo passado é quase impossível ele viralizar, porque o algoritmo trabalha literalmente com novidade, né? Enfim, mas a gente fez, né, vários documentários, entre eles um da Xuxa, né, que chamou muita a atenção de vocês, porque a gente mostrava coisas como essa aqui, por exemplo, ó, as mensagens, né, do disco dela, que tocadas ao contrário, traziam mensagens diabólicas, ó. Vamos ver aqui, ó. Essa é uma música dela, né? É uma música conhecida, famosa. Tocando ao contrário, veja o que é que vai dar. Bom, já deu pra gente entender, né? Pra quem é leigo, né, não entende nada sobre a espiritualidade, e pra quem quer aprender, inclusive eu já recomendei muito pra vocês o nosso Velho Diário, né, onde eu fiz várias investigações, pesquisa ao longo de décadas e registrei tudo ali. Está disponível para vocês lá na Hotmart, né? Muita gente acha que quando se trata de paranormal, diz: cadê o diabo que não aparece? Cadê? Eu quero ver, né? Que é como se fosse uma coisa física, mas a palavra sobrenatural significa justamente isso, algo que age sobre o natural. Por isso é que tem sobre o natural, né? Sobrenatural, age sobre o natural. São coisas que vão acontecer com você como se fosse má sorte, como alguém que surtou com você. Simplesmente você está num mau dia, como a mídia te ensinou a pensar, mas não é assim. Mensagens como essa da Xuxa trazem uma energia muito negativa, fazendo com que coisas ruins aconteçam. Por exemplo, tem um assassino, ele vai fugir para uma casa, ele entra justamente na sua, porque ali tem uma energia negativa que, mesmo ele sem saber, o atrai. Um carro vai perder o controle, está com uma roda solta, mas ele vai soltar justamente para causar um acidente para você, na hora que você vai passando, sabe? A pessoa, quando faz a conta, diz: caramba, se eu tivesse atrasado 1 segundo, se eu tivesse voltado para dar mais uma volta na porta, não teria acontecido. Foi coisa de milésimo. Aí a pessoa diz: é como se o universo conspirasse contra mim. Parece que o meu jogo, a minha vida, o jogo da minha vida é sempre no very hard, porque de fato é assim. Está assim porque tem forças negativas trabalhando contra você. Tanto é, né, que a própria Xuxa, cantando essas músicas, não vou nem falar de pessoas que descreveram até ter sonhos ruins depois de ouvir muitas músicas dela, ver coisas ruins, né, vultos inclusive. Não vou nem relatar, porque isso aí você acredita ou não, né? Vamos para o que a gente pode comprovar. Por exemplo, aqui, ó, quando o estúdio dela, enquanto ela cantava, pegou fogo, ó. Muita gente, né, não lembra mais disso. O incêndio à noite durante a gravação do programa Xuxa Park. O fogo começou na aeronave. Em apenas 2 minutos, as chamas destruíram todo o cenário. Havia cerca de 300 pessoas no estúdio e a maior preocupação era com as crianças presas na roda gigante. Repare no fundo do palco. Tamires teve Você vê que o fogo começa, ó. A gravação do programa estava quase no fim. Ao fundo já é possível perceber um clarão dentro do cenário e os primeiros sinais de fumaça. Pode vir, pode vir! Pode vir! Vem gente!
A partir desse momento, não há mais som na gravação. O fogo se alastra. No canto esquerdo do vídeo, crianças são retiradas de uma roda gigante que faz parte do cenário. A menina Pois é, pra muita gente isso aí é normal, né? Não é nada demais, é só uma coincidência, acontece, né? Justamente uma mensagem, uma música que tem uma mensagem muito séria nela, né? Se tocado ao contrário. Nada disso foi feito por acaso. Mais de um vamos lá. Depois do início do fogo, o resgate ainda não há mais difícil. luz suficiente no estúdio. As imagens escurecem. Presos no Paraná, 4 homens acusados. Pois é, meus nobres e queridos irmãos, foi por essas e outras, né, por mostrar esse tipo de coisa que a gente tomou strike, né? Naquele tempo uma covardia muito grande, porque eu estava começando no YouTube, né? Eu tive que, inclusive, meus irmãos, confesso para vocês que eu não sabia nada de computador, né? Então eu vim aprender por um desejo de fazer animações, né? Eu desenho, sempre desenhei, então eu queria fazer animações, queria animar os meus desenhos. E aí comecei a aprender a mexer em computador, foi assim que nasceu o Encarando o Sobrenatural, né? Então não sabia nada, completamente leigo, não conhecia ninguém em redes, né? E tive que aprender tudo sozinho. E quando eu faço esse documentário história, eu já tinha feito outros, né? Quando ele começa a pegar 1 milhão de views, ela vem e dá um strike direto no nosso canal, porque era assim que ela agia antigamente. Ela tentava esconder o máximo possível esse tipo de coisa. Quem falava tomava strike, tomava processo. Eu era tão pequeno que não valia a pena me processar, não tinha nada. Continuo não tendo, mas enfim, naquela época era pior ainda do que era hoje. Então ela simplesmente deu strike no nosso canal. E em seguida veio o outro também, de outro documentário que a gente tinha feito, e eu quase perdi o canal, né? E aí, né, por ela se comportar assim, ou por um castigo divino, seja como você entenda o negócio, a história começou a se espalhar cada vez mais, né? As pessoas queriam saber o filme que ela tinha feito, que até então ela mesma comprou os direitos e tirou de todas as locadoras, né? Que era o Amor, Estranho Amor. Então o meu vídeo resumia tudo isso, falava, né, do começo da carreira dela, o próprio nome dela, supostamente, colocar assim, porque hoje em dia tem que ser assim, né? Seria homenagem a 2 demônios, né? Onshu e Oxulá, algo assim. Na época eu expliquei, tá tudo no nosso vídeo, enfim. O que é que acontece? Ela tenta, né, em primeiro momento, censurar, depois ela nega, e aí ela tenta meio que agora normalizar, mas aí a gente vai chegar nesse ponto. O que eu quero que você lembre é que ela fez um vídeo, inclusive, com o Felipe Neto, né? Naquela época, 2014, né, naquele ano, o Felipe Neto era o cara, né? Tinha o Whindersson Nunes chegando perto dele, mas ainda estava longe. Era uma coisa que a gente dizia, olha, o Whindersson vai pegar ele, né? Mas quem era o cara, o número 1 do Brasil naquela época era o Felipe Neto. Era o cara que arrastava multidões pelas ruas. Era o cara que literalmente fazia mais views aqui no YouTube. E ela foi no canal, né, do Felipe Neto negar tudo, né? Negou tudo. Primeiro ela tentou derrubar os vídeos, viu que não conseguiu. A história só se espalhava. Então ela começou a ir em pessoas influentes e negar. Então ela escolhe o Felipe Neto porque as redes sociais eram uma coisa nova, né? Era uma coisa que começou a bombar aqui no Brasil, né? Já tinha antes, mas não com essa força, né? O YouTube estava sendo o YouTube como nós conhecemos. Aliás, ali era o auge mesmo do YouTube, muito mais do que é hoje. Hoje eu acho que já caiu muito depois que chegou o TikTok e Instagram. E eu acho que não foi nem isso, a culpa é da censura que está sendo feita aqui, né? Então os vídeos têm caído, enfim, né? Então ela vai no programa do Felipe Neto, no canal dele, nega tudo, diz que é uma bobagem, se vitimiza, inclusive. Ele pergunta em alto e bom som, você fez pacto? Ela diz não, né? Deixa bem claro isso. Só que, meus irmãos, nada melhor do que o tempo, né? E isso que você vai ver agora, inclusive eu vou colocar aqui outra influenciadora reagindo, né? Porque, cara, é uma coisa muito séria, e mais séria ainda pelo que realmente representa. Então eu quero que você veja isso aqui comigo, tá certo? Preste muita atenção, porque o significado disso é muito pior. Não se trata nem da própria Xuxa, tá muito acima dela, tá certo? A Xuxa você já sabe, você que acompanha o meu canal já sabe. Ela e pessoas como ela, e tem todo o direito de seguir o que quiserem, mas você já sabe a realidade sobre isso. O problema é o que tá além disso, além desse comportamento deles, dessa prática deles. O que significa isso que você vai ver agora. Como diz o versículo, não há nada em oculto que não venha a ser revelado. Nem que seja em tom de brincadeirinha, né? Quem lembra dessa teoria?
Você tem noção do trabalho do cão que daria esconder uma mensagem num disco de vinil antigamente? Não tinha essa molezinha de aplicativinho. Era difícil demais. Hoje em dia qualquer um faz. É só abrir o Canva. Aqui você pode editar seu vídeo e até escolher onde quer esconder uma mensagem. É rápido, fácil e é de graça. Jesus, me ajuda, eu sou assim. Não, eu sou assim, eu acho. Jesus, me ajuda, eu sou assim. Me deixa sair. Eu ouvi, me deixa sair. Ó, me deixa sair. Me deixa sair. Você ouviu? Caralho, velho, caralho, mano. Ó. Me deixa sair. Tá bem claro. Não deixa sair. Ou não deixa sair, não deixa sair o quê? Então vai de novo. Então, meus irmãos, isso aí que você viu, né? A influenciadora fazendo aí o react, que eu não sei quem é, mas gostei do vídeo dela, parabéns. Ela agora meio que, em tom de brincadeira, né? Como a moça disse, ela admite, né? E ela usa aí de novo várias mensagens subliminares, né? Ela fala, um trabalho do cão, dê um trabalho do cão. Mas ela está se referindo, na real sobre isso, que é um trabalho feito para essa entidade, né? Que muita gente conhece como cão, capiroto, diabo, demônio. É um trabalho dele mesmo, né? E o nome do aplicativo, tudo casando, tudo encaixando. Aí é que vem, por que eu digo que isso está muito além dela própria? É porque eles conseguiram vencer, família. Infelizmente eles conseguiram vencer aqui no Brasil. Nós perdemos a treta. Ali, a gente brigava, né, para informar as pessoas, e as pessoas informadas não caíssem no que as entidades realmente queriam que acontecesse, que era justamente essa cultura que tem agora. O jovem que tinha naquela época, que me acompanhava hoje, eu vejo muito aí nos comentários, por isso que a gente vê que tá velho mesmo. Tinha gente com 12 anos, tinha gente com 10 anos, e 12 anos depois são os adultos de hoje. E essas pessoas cresceram jogando games que tem símbolos, sacrifícios nas suas missões e etc. Ou seja, coisas, práticas demoníacas dentro, né, do jogo. E elas cresceram achando isso normal. Essas pessoas assistiram séries, filmes e até desenhos de animado e viram o mal ser normalizado. Viram inclusive personagens que sempre foram vilões, tipicamente, se tornar heróis. Assassinos, sanguinários se tornando heróis. Então, para elas, a Xuxa vir e admitir algo desse tipo hoje em dia não tem problema nenhum. Já começa inclusive com a sexualidade. Dando um exemplo diferente para você. Antigamente artistas como o Gugu, que hoje a gente sabe que era, né? Era colorido, com todo o respeito à escolha dele, mas ele negava isso, ele escondia isso do público. Ninguém era para saber. Ai de uma revista que publicasse isso. Então no máximo você tinha uma insinuação da mídia, jamais uma confirmação. Por quê? Porque a sociedade daquela época era mais fiel aos ensinos religiosos, bíblicos, e não iriam tá idolatrando, seguindo uma pessoa que se comportava de determinada forma. Hoje em dia eles trabalharam tanto, inclusive na própria lei, destruíram a cultura, substituíram por outra coisa. As pessoas agora acham normal. Então ela pode vir, sair literalmente. O que eu dizia pra vocês era o que a gente percebia, né? Dizia, gente, o que a gente tá vendo é o pessoal das trevas saindo literalmente das trevas e vindo pra luz, porque não tem mais problema. Eles não precisam ficarem agora em oculto. Eles podem vir e dizer isso mesmo e acabou. E aí de você se falar. A própria população tá pronta pra atacar aqueles que não aprovam certas coisas. Então nós perdemos sim a luta. Tem que se dizer, a gente perdeu a luta. A esperança jamais, a esperança é em Deus, né? Mas nós também sabíamos que é consequência, meus irmãos, embora a gente temos inclusive ainda de fazer o nosso trabalho, que é combater essas coisas, nós também temos que saber que tem que se cumprir, né?
A Bíblia nos dizia que isso iria acontecer e vai. Então, mesmo que a gente tenta, a gente sabe que é uma treta perdida. Eu dizia que existia e existe também, ainda acho isso, né? Porque a gente também, quando olha para outras nações, que é até próximas de nós aqui, que a gente vê uma mentalidade da população totalmente diferente. Então, eu acho que é possível adiar, por isso que não tem data. Se você perguntar, Davi, por que você acha que o fim do mundo não tem data prevista? Porque eu acho que cabe a cada geração adiar isso, né? Pode adiantar-se ou atrasar-se, por isso que Deus não deixou ali decretado, tal dia, senão a gente não teria chance, né? Mas enfim, meus irmãos, então chegamos a esse ponto onde coisas que eles caçavam, como foi o meu caso, processavam, né? Negavam, ridicularizavam, hoje pode chegar e dizer, não, é isso mesmo e pronto, e daí? Né? Hoje já está se combatendo, inclusive, para as próprias igrejas não falar mais do demônio com um tom negativo, porque é uma entidade que é adorada, né, por outras seitas agora, que agora é chamada de religião. Acho que o nosso erro como cristão foi permitir igualar-se, né? Olha, a nossa é uma religião, o resto são seitas, mas nós deixamos, não, deixa a seita também ser considerada religião, e a gente perdeu a treta de vez, né? A Matrix conseguiu envolver bem, né, os nossos avós, os nossos pais. Eles estão preocupados em pagar contas, criar a família. Acharam que esses assuntos eram bobagem e hoje é o mundo que se tem, principalmente aqui, por essas bandas. Não é o mundo inteiro, né, mas boa parte dele segue por esse caminho, família. Então é triste, na verdade é muito triste. Esse vídeo, embora tenha como tema a Xuxa, não é ela realmente o principal, né, é o que realmente significa ela fazer uma propaganda dessa para uma marca, para uma plataforma, né? Que está querendo aí acesso das pessoas e faz questão de deixar claro isso. Olha, é isso mesmo e pronto. Né? Até o nome tem a ver com o demônio. Fazer o quê? Né, meus irmãos? É onde chegamos. Esse vídeo acaba aqui. Eu espero que você tenha gostado. Se você gosta de vídeos no formato antigo, meus irmãos, vá lá para o canal 1. Inclusive a gente postou lá agora, família. Bem interessante. E tá saindo. Vai sair. De amanhã já tá pronto também. Ó, o demônio da festa, né? Caso de entidade que apareceu durante uma festa, né? A pessoa começou, porque certos ritmos, né, tem frequências que é para agradar certas entidades obscuras, e começou a tocar essas frequências e uma pessoa literalmente se transforma, né? Isso foi muito famoso, pode até parecer loucura, mas os pés transformou-se em pés de bode, né? Enfim, depois terminou com um incêndio. É bem interessante, a gente narra naquele formato antigo da hora da meia-noite, né? Aquela narração mais tenebrosa que vocês gostam, né? Do formato clássico. Então tá lá no canal 1, vou deixar o link aí na descrição. Tá certo, meus irmãos? Então é isso, vou ficando por aqui. Fiquem com Deus, um abraço e nós seguimos juntos. Fui!